Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. Lívia cresceu ouvindo que era um erro. Sua mãe, Dona Neide, não escondia o desprezo que sentia. Cada frase era uma flecha: você não presta para nada, vai acabar igual seu pai, nem onde cair morta você tem. Palavras que ecoavam em sua mente mesmo quando estava em silêncio. A casa era pequena, escura e abafada, como se o mundo lá dentro tivesse parado no tempo. Não havia fotos na parede, nem risos no corredor. Apenas o barulho dos talheres sendo jogados no prato e os suspiros pesados da mãe. Aos 23 anos, Lívia trabalhava como garçonete em um café simples no centro da cidade. Passava os dias servindo sorrisos falsos, decorando pedidos, e voltando para casa com o uniforme cheirando a gordura e café velho. Morava com a mãe desde sempre, pois nunca teve dinheiro suficiente para sair. Cada tentativa de independência era abafada por frases cortantes: você não dura uma semana sozinha. E, no fundo, Lívia acreditava. Ela tinha poucos amigos. Era tímida, observadora, e escondia seus sonhos em um caderno velho que guardava debaixo do colchão. Escrever era seu refúgio, uma maneira de imaginar uma vida que não tinha. Seu maior desejo? Ser alguém. Nem famoso, nem rico. Apenas alguém que valesse alguma coisa. Naquela terça-feira chuvosa e cinzenta, Lívia chegou em casa cansada. Jogou a mochila no sofá rasgado e percebeu um envelope branco sobre a mesa, com o selo de um grande banco da cidade. A princípio, achou que fosse mais uma cobrança. Mas estava em seu nome completo: Lívia Cristina Nogueira da Silva. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope e leu a carta cuidadosamente digitada. Prezada senhora Lívia Cristina, informamos que uma conta inativa foi recentemente reativada em seu nome. Solicitamos que compareça à agência central do Banco Novo Brasil, portando um documento com foto, para mais informações. Agency Assignment. Gerência Administrativa. Ela leu a carta 3 vezes. Era algum engano? Nunca teve conta naquele banco. Mal tinha saldo no cartão de transporte. Mãe, sabe de alguma coisa sobre isso? Perguntou, levantando os olhos. Dona Neide, que assistia a televisão sem piscar, apenas respondeu: se for dívida, nem pense que eu vou pagar. Mas tá no meu nome, parece que é uma conta com dinheiro. A mãe se virou lentamente, com uma expressão dura. Isso é golpe. Ninguém dá nada de graça nessa vida. Mas algo dentro de Lívia sentiu que não era golpe. Havia algo diferente naquela carta, algo sério, oficial. Pela primeira vez em muito tempo teve um lampejo de esperança, talvez pequeno, mas real. No dia seguinte, com o coração disparado, Lívia entrou na agência central. O lugar era elegante, cheio de mármore e silêncio. Entregou a carta à recepcionista, que a conduziu até uma sala reservada. Poucos minutos depois, o gerente apareceu. Bom dia, senhorita Lívia. Estávamos esperando pela senhora. Esperando? Ela perguntou, surpresa. O homem abriu uma pasta e começou a explicar. Há muitos anos foi criada uma conta em seu nome, com instruções muito específicas. O valor permaneceu intocado até recentemente, quando recebemos ordem judicial para liberá-lo após confirmação de identidade. Mas quem fez isso? Quem colocou o dinheiro ali? O gerente hesitou. Não posso divulgar o nome completo por questões de sigilo. Mas há um cofre registrado também, com documentos e objetos que a senhora poderá acessar. Tudo indica que foi alguém muito próximo. Alguém que quis garantir seu futuro. Lívia sentiu o chão tremer. O que estava acontecendo? Quem em sua vida se importaria o suficiente para deixar algo assim? Sua mãe mal olhava na sua cara. Seu pai, segundo diziam, a abandonou antes mesmo de ela nascer. A mente dela girava. Seria um parente perdido?
Um desconhecido. Um erro. Ela recebeu uma chave e uma senha. No dia seguinte, abriria o cofre. Na volta para casa, suas mãos suavam. As palavras da mãe ecoavam mais do que nunca. Você não tem onde cair morta. Mas, pela primeira vez, algo dentro de Lívia gritava o contrário. E era só o começo. Lívia mal dormiu naquela noite. A chave metálica parecia queimar no bolso do seu casaco, como se carregasse algo muito maior do que esperava. A pequena adequada dizia apenas, cofre ibabachi, subsolo-san. O gerente havia agendado o acesso para o dia seguinte pela manhã, e ela mal podia conter a ansiedade. Quem havia deixado algo para ela? E por quê? Naquela manhã nublada de quarta-feira, ela voltou ao banco com os nervos à flor da pele. O mesmo gerente a conduziu pessoalmente por corredores internos, escadas de emergência e portas reforçadas, até chegarem ao subsolo do cofre. Está preparada, senhorita Lívia? Perguntou ele, olhando para ela com uma expressão estranhamente respeitosa. Ela assentiu, mesmo com o coração acelerado. Inseriu a chave na fechadura pesada. O cofre se abriu com um leve estalo metálico. Dentro havia um envelope pardo, uma pequena caixa de madeira escura e um maço de papéis amarelados. Sobre eles, repousava uma única folha com letras cursivas. Lívia. Se você está lendo isso, é porque chegou o momento certo. Nem tudo o que te disseram sobre mim é verdade. Sempre te observei de longe. Sempre me importei. Perdoe quem te escondeu a verdade. Ei! Lívia ficou imóvel, lendo e relendo aquelas palavras. Ei! Quem era a letra era firme, masculina. O conteúdo, enigmático e emocional. Suas mãos tremiam ao abrir a caixa de madeira. Dentro, encontrou uma corrente de prata com um pingente de coração partido ao meio. No fundo da caixa havia uma fotografia antiga. Um homem jovem, sorrindo ao lado de uma mulher que Lívia reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Ela sentiu o estômago revirar. Pegou os papéis. Eram documentos legais, extratos bancários, uma certidão de nascimento com o nome Antônio Duarte como pai. Um nome que ela nunca havia escutado. Ou melhor, que nunca lhe foi permitido escutar. De volta à superfície, Lívia exigiu saber mais. Eu preciso de mais informações sobre esse Antônio Duarte, disse ao gerente. Ele hesitou por alguns segundos, mas respondeu. O senhor Duarte foi um empresário conhecido na cidade. Faleceu há 2 anos. A conta foi criada por ele há mais de 20 anos, com cláusulas específicas. Ele solicitou que fosse liberada somente quando você completasse 23 anos e confirmasse sua identidade com base em dados específicos, que só sua mãe poderia fornecer. Lívia piscou, confusa. Você está me dizendo que minha mãe sabia de tudo isso? O gerente não confirmou, mas seu silêncio disse mais do que palavras. Ela saiu do banco atordoada. As ruas pareciam distorcidas, e o mundo ao seu redor distante. Antônio Duarte. Esse era o nome do homem que, supostamente, fora seu verdadeiro pai. Por que a mãe mentiria sobre isso? Por que esconderia alguém que claramente se importava? Naquela noite, Lívia encarou sua mãe com olhos diferentes. Dona Neide, sentada à mesa como sempre, bebia café frio e lia uma revista qualquer. Quem era Antônio Duarte? Lívia perguntou, sem rodeios. A mulher congelou. O silêncio pesou na sala como uma pedra. Onde ouviu esse nome? A voz dela era fria, mas os olhos pela primeira vez pareciam assustados. No banco. Descobri tudo. O cofre. A carta. Os documentos. A conta em meu nome. Dona Neide ficou pálida. Respirou fundo, desviou o olhar e disse com a voz baixa. Não era para você saber. Por quê? Ele era meu pai, não era? Silêncio. Ele queria você. Queria criar você. Mas eu não aceitei. Ele já tinha outra família, outra vida. Achei que você estaria melhor sem ele,
E eu não queria ser a mulher rejeitada. Lívia sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. Você preferiu o orgulho à verdade? A mãe a encarou com os olhos marejados. Eu preferi o silêncio à humilhação. Lívia levantou-se da mesa. Pela primeira vez, sentia raiva. Mas também sentia algo novo, força. Uma centelha dentro de si se acendeu. O que antes era medo e dependência, agora era sede de verdade. Ela precisava saber quem foi Antônio Duarte, o que ele significava, e por que, mesmo negado, havia feito tanto por ela. Sua vida acabará de mudar. E ela não ia parar por aqui. Lívia passou os dias seguintes em silêncio. Andava pelas ruas como um fantasma, com a mente girando em torno de um único nome: Antônio Duarte. O homem que agora ela sabia era seu verdadeiro pai, e que a amara em silêncio à distância, deixando um legado que a mãe se recusará a aceitar. Não era apenas o fato de ter sido enganada. Era a certeza de que sua vida poderia ter sido outra. Que talvez não precisasse ter passado fome, nem ouvido durante anos, que não tinha valor algum. Naquela tarde, decidiu voltar ao banco, e solicitou uma cópia da documentação completa deixada por Antônio. Entre os papéis, havia algo que mudaria tudo: um diário inacabado, onde ele escrevia pensamentos e lembranças. Lívia devorou cada página como se fossem pedaços de uma vida que lhe haviam sido roubados. Vi Lívia pela primeira vez aos 5 anos. Estava com a avó, brincando com pedras na calçada. Não tive coragem de me aproximar. Ela parecia tão feliz. Neide ainda me odeia. Nunca me perdoou por ter escolhido outra mulher. Mas sempre que pude, ajudei de longe. O que ela não sabe é que minha ausência nunca foi por desprezo. Foi por amor, e por medo também. As palavras pareciam vivas. Ela sentia a dor dele em cada linha. Sentia que, mesmo à distância, ele tentava protegê-la. Lívia então tomou uma decisão: descobrir mais sobre ele, cara a cara com o passado. Usando o sobrenome e a empresa que ele possuía, ela localizou um endereço. Residência Duarte, um casarão no bairro nobre da cidade, ocupado por Laura Duarte, a viúva de Antônio, e por Rafael Duarte, seu filho mais velho. Ela hesitou por 2 dias antes de criar coragem para ir até lá. Na porta, uma governanta a atendeu. Posso ajudar? Eu preciso falar com a família Duarte. É sobre Antônio, é urgente. A mulher olhou com desconfiança, mas deixou-a entrar. Poucos minutos depois, uma senhora elegante, de cabelos bem penteados e expressão dura, surgiu na sala. Quem é você? Perguntou Laura. Lívia respirou fundo. Sou filha do seu falecido marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura arregalou os olhos, mas manteve a postura. Isso é algum tipo de chantagem? Não. Tenho documentos. O banco confirmou. Ele deixou uma conta, cartas, um cofre. Ele sabia de mim. Ele me amava. Antes que Laura pudesse reagir, Rafael, um homem de 30 e poucos anos, entrou na sala. O que está acontecendo? Lívia o olhou diretamente nos olhos. Sou sua meia-irmã. Rafael riu com sarcasmo. Claro. Aparece do nada, com uma história dessas. Você tem provas? Ela entregou a cópia da certidão de nascimento e uma carta do diário. Laura sentou-se, sem dizer uma palavra. O impacto era visível. Por trás da postura rígida, havia dor, e talvez vergonha. Ele nunca me contou, murmurou ela, olhando fixamente para a foto sobre a lareira. Mas isso soa como algo que ele faria. Rafael, ainda resistente, parecia dividido entre a raiva e a dúvida. Se for verdade, por que ele nunca esteve com você? Minha mãe não permitiu. Ela o afastou. E eu cresci acreditando que ele me abandonou. Laura a encarou com olhos marejados. Então todos nós perdemos. Lívia sentia um turbilhão dentro de si. Queria odiar aquela família, mas não conseguia. Eles também tinham sido vítimas de meias-verdades. Eu não quero dinheiro. Já tenho o que ele deixou para mim.
Só quero saber quem ele era. Quero conhecer a parte dele que nunca me deixaram ver. Rafael Resperu Fundo. Se você estiver dizendo a verdade, tem muito o que saber. Mas vai doer. Eu já senti dor demais. Estou pronta. Nos dias que se seguiram, Rafael aceitou se encontrar com Lívia. Mostrou fotos, vídeos, lembranças. Aos poucos, uma relação, ainda que frágil, começou a se formar. Eles riam das manias do pai, choravam ao lembrar seus hábitos, e se descobriam mais parecidos do que imaginavam. Enquanto isso, Dona Neide ficou mais calada a cada dia. O orgulho começava a dar lugar ao arrependimento. Ela via a filha florescer, conhecer seu outro lado da história, e sua presença materna parecia cada vez menor. Uma noite, Dona Neide chamou Lívia para conversar. Eu não soube amar você. Não como merecia. Por que, mãe? Porque eu tive medo. Porque eu fui amada por um homem que amava outra. E você era a lembrança viva disso. Lívia chorou em silêncio. Pela primeira vez, sua mãe se despia do ódio e mostrava o que realmente estava por trás. Dor não curada. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão da mãe, em silêncio. Era o começo de algo novo. A primavera chegou trazendo mais do que flores para a cidade. Trouxe transformações silenciosas, mas profundas, dentro de Lívia. O mundo ao seu redor parecia o mesmo, mas ela não era mais a garota invisível que ouvia calada os insultos da mãe. Agora, caminhava pelas ruas com os ombros erguidos, carregando dentro de si as peças de um quebra-cabeça que por anos lhe foram negadas. Com parte da herança deixada por Antônio, Lívia conseguiu finalmente sair da casa da mãe. Alugou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, e usou outro pedaço do dinheiro para pagar a faculdade de letras, um antigo sonho enterrado sob o peso das humilhações. Cada página lida, cada aula assistida, era uma pequena vitória contra o passado. Mas não foi apenas a educação que mudou. A conexão com Rafael, seu meio-irmão, cresceu aos poucos. No início, havia tensão, desconfiança e até indiferença. Mas os encontros se tornaram mais frequentes, e a resistência inicial deu lugar à curiosidade, depois à empatia. Rafael, embora criado em conforto, também carregava feridas. A morte do pai o deixará com um vazio que ele nunca soube preencher. Agora, com a presença de Lívia, começava a sentir que havia algo genuíno se reconstruindo. Em um desses encontros, ele a levou ao sítio onde Antônio passava os fins de semana. Nosso pai plantava essas oliveiras com as próprias mãos, disse Rafael, apontando para as árvores altas. Dizia que queria deixar algo que continuasse crescendo mesmo depois da morte. Lívia olhou as árvores balançando ao vento e sorriu, emocionada. E conseguiu. Porque aqui estamos nós. De volta à cidade, Lívia começou a trabalhar em um projeto pessoal. Queria usar parte do dinheiro para criar algo significativo, não apenas para ela, mas para outros. Assim nasceu a ideia de fundar o Instituto Antônio Duarte, um espaço de acolhimento e capacitação para jovens rejeitados por suas famílias, principalmente por motivos sociais, emocionais ou econômicos. A ideia era transformar dor em propósito. Enquanto isso, Dona Neide adoecia. Um diagnóstico silencioso de insuficiência cardíaca a deixou cada vez mais fraca. Lívia, mesmo com toda a mágoa, passou a visitá-la regularmente. Levava medicamentos, comida, ou apenas sentava ao lado da cama e lia algum trecho do diário de Antônio. Ele te amou, mãe. Mesmo quando você o odiava, disse certa vez. Neide, frágil, apenas sussurrou. Eu sabia. Mas não sabia como lidar com isso. E você pagou o preço. O tempo curou algumas feridas, mas não apagou as cicatrizes. Ainda assim, Lívia escolheu o perdão. Perdoar, ela aprendeu, não é esquecer, é libertar-se do peso que o rancor carrega. A fundação começou pequena, com apenas 4 jovens acolhidos, mas cresceu rápido. Voluntários se juntaram, doações chegaram, e em menos de um ano, o Instituto já era referência em apoio emocional e formação profissional para adolescentes em situação de risco. Durante a cerimônia de inauguração oficial,
Rafael discursou emocionado ao lado da irmã. Meu pai foi um homem cheio de falhas e acertos. Mas uma das suas maiores virtudes foi amar sem fazer alarde. Hoje, ele estaria orgulhoso de ver o que sua filha está construindo com o que ele deixou. Lívia subiu ao palco com o coração acelerado. Olhou para o público, muitos dos quais desconhecidos, e disse: durante anos ouvi que eu não tinha valor. Que eu não tinha futuro. Nem onde cair morta, como costumavam dizer. Mas então, o banco revelou quem realmente salvou a minha vida. E eu entendi que amor verdadeiro, mesmo silencioso, deixa rastros. Hoje, esse legado se multiplica. Não por causa do dinheiro, mas por causa da verdade. E da escolha de não repetir o ciclo da dor. A plateia aplaudiu de pé. Entre os rostos, estava o de Dona Neide, em uma cadeira de rodas, com lágrimas nos olhos. Talvez por arrependimento. Talvez por orgulho. Ou, quem sabe, pelas duas coisas. Naquela noite, ao fechar as portas do instituto, Lívia olhou para o céu e murmurou: obrigada, pai. Eu encontrei meu lugar. Mas ainda restava um passo final, um encerramento verdadeiro. E ele viria em breve. As luzes do Instituto Antônio Duarte estavam apagadas, exceto por uma lâmpada baixa na sala de leitura. Lívia caminhava em silêncio pelos corredores que ela mesma ajudara a pintar, decorados com quadros feitos pelos jovens acolhidos. Era noite, mas não qualquer noite. Era aniversário de um ano desde a inauguração oficial do Instituto. O projeto que nasceu da dor e da verdade agora era símbolo de esperança. Naquela manhã, a rotina havia sido diferente. Voluntários organizaram oficinas, palestras e uma pequena exposição fotográfica com momentos marcantes do ano. Ex-internos voltaram apenas para agradecer. Lívia ouviu depoimentos que a fizeram chorar. Jovens que evitaram o suicídio, outros que conseguiram bolsas de estudo, alguns que haviam reencontrado suas famílias. No fim da tarde, sentada num banco de madeira no jardim do instituto, Lívia recebeu um envelope pelas mãos de Rafael. Chegou hoje. Tá à clínica. Ela o abriu lentamente. O documento informava que Dona Neide não tinha mais muito tempo de vida. O estado do coração era crítico. O médico recomendava preparar-se emocionalmente. Lívia permaneceu olhando para o papel, sem reagir. Vai visitá-la? Rafael perguntou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu já a visitei tantas vezes. Cuidei, conversei, tentei reconstruir algo. Mas parece que ela ainda guarda um muro dentro dela. Rafael olhou para a irmã com carinho. Mesmo assim, vá. Às vezes, o perdão é o último presente que alguém pode receber antes de partir. Na manhã seguinte, Lívia foi até a clínica. O quarto era pequeno, limpo e silencioso. Dona Neide dormia, com tubos de oxigênio e o corpo visivelmente mais frágil. Ao vê-la assim, Lívia sentiu uma mistura de compaixão e melancolia. A mulher que um dia foi tão dura, agora parecia uma sombra de si mesma. Mãe, ela sussurrou. EUTE Purdue. Não porque esqueço, mas porque não quero mais carregar isso comigo. Dona Neide abriu os olhos lentamente. Por um momento, Lívia pensou que ela não entenderia. Mas a mãe sorriu. Um sorriso tímido, frágil, mas real. Eu só sabia amar errado, disse ela com voz baixa. Mas você soube transformar tudo isso. Lívia segurou sua mão. Elas ficaram assim por longos minutos, em silêncio. Às vezes, o amor não vem em palavras perfeitas. Vem em gestos tardios, em olhares que dizem mais do que a vida inteira de frases. Dias depois, Neide faleceu. Semelard, sem drama. Lívia organizou um velório simples, mas digno. Alguns vizinhos antigos apareceram. Rafael estava ao lado dela o tempo todo. E, para surpresa de muitos, alguns jovens do instituto também foram. Ela te criou, disse uma das meninas. Do jeito dela. E mesmo errando, você não deixou o ciclo continuar. Na semana seguinte,
Lívia foi convidada para dar uma entrevista em um programa de televisão local. Queriam contar sua trajetória, da rejeição à superação. Ela quase recusou, mas Rafael insistiu. Você pode inspirar mais gente. Isso também é parte do legado. Durante a entrevista, a repórter curiosa perguntou: Lívia, o que te motivou a continuar mesmo depois de tanta dor? Mesmo sem apoio familiar no início? Lívia respirou fundo, pensou na mãe, no pai que não conheceu no cofre, nas noites de frio, nas palavras cruéis, e então sorriu. Minha mãe dizia que eu não tinha onde cair morta, até o banco revelar quem realmente salvou a minha vida. O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. A apresentadora, emocionada, repetiu: Essa frase é poderosa. Porque é verdadeira, respondeu Lívia. Às vezes, a gente só precisa de uma faísca. De uma verdade escondida. De alguém, mesmo em silêncio, acreditando na gente. Ao fim do programa, centenas de mensagens chegaram. Pessoas querendo doar, se voluntariar, buscar ajuda. Mas, acima de tudo, mensagens de identificação. A história de Lívia tocou corações porque era mais do que dor. Era sobre renascimento. Naquela noite, ao chegar no apartamento, Lívia sentou-se no sofá com uma xícara de chá. Olhou para a pequena moldura sobre a estante. A fotografia de Antônio sorrindo ao lado dela, colagem feita com a única imagem que possuíam dele e uma recente tirada por Rafael. Ela fechou os olhos e, em paz, disse em voz baixa: Pai, missão cumprida.